Salve Maria Imaculada, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo pro canal É Lindo Ser Católico. Hoje vamos falar um pouco, pessoal, sobre alguns ataques que fazem a Virgem Maria, tentando menosprezar ela, usando até o próprio Senhor Jesus Cristo para dizer que o Senhor Jesus Cristo está negando a Virgem Maria e a trata como se fosse uma pessoa qualquer. E é absurdo, né, você pensar que o Filho de Deus que veio para cumprir todos os mandamentos e foi o único que cumpriu, pecou no mandamento de honrar pai e mãe. É loucura. Então, vamos ver isso hoje e ficar alerta, né? Porque esse pessoal, eles vão atacar sempre a Virgem Maria. Sempre. Você pode estar falando de, sei lá, da igreja. De repente você está falando da igreja. Porque como Jesus fundou a igreja e tal, aí de repente a pessoa quer assim, mas vocês adoram a Maria. Mas Maria não pode nada. Sempre eles vão dar uma voltinha e voltar a atacar a Virgem Maria. E isso se explica em Gênesis 3,15. Deus explicou por quê. Porque existe uma descendência que é a da mulher e existe uma descendência que é a do diabo. Então, se você está atacando a mulher, você está menosprezando a mulher, é bom você pensar, irmão. Por que eu estou falando isso contra a mulher? Se você não se diz filho da mulher, você é filho do cão. E quem disse isso foi eu? Não, o próprio Deus. Porque existe uma descendência. É uma da mulher e uma descendência do diabo. E se você está contra a mulher, você está a favor do diabo. É simples. Mesmo sem achar que tá. Que é o interessante, né? Esse versículo aqui, pessoal, ó. Opa, foi no lugar errado. Aqui, ó. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para... olha só que interessante aqui, ó. E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Engraçado aqui, ó, que eu falei interessante porque é o seguinte: Jesus aqui ele tá apontando, né, pros discípulos. E eles usam muito lá no... não tem nada a ver com o tema aqui, mas é rapidinho. Quando o Jesus fala: Simão, tu és pedra e sobre ti edificarei minha igreja. Sobre essa pedra edificarei minha igreja. Eles falam que Jesus apontou para si próprio, né? E lá não fala nada. E aqui uma ligação, né? Mas voltando ao tema. Eles vão usar isso aqui para falar que Jesus Cristo não chamava Maria de mãe e não tinha ela como, podemos dizer assim, como mãe. Ele não a tratava da forma que nós católicos vemos. O que é bizarro, porque se ele não tratava ela como mãe, não a respeitava como mãe, como que ele vai cumprir o mandamento de honrar pai e mãe? Não faz sentido nenhum. E se eu não me engano, quando ele continua aqui, ele fala o seguinte, que minha mãe e meu pai são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu, que faz a vontade de Deus, certo? Honrará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e de todo o teu coração, que é o primeiro mandamento. E quando vamos aqui, pessoal, ó, deixa eu botar aqui na Bíblia. Quando você vai em Lucas 11, 27, acontece isso, ó. Enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz no meio do povo e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. E aí eles vão pegar esse versículo e vão falar: tá vendo? A mulher gritou que bem-aventurado eram os peitos da mulher que amamentou o homem que estava ali pregando, que era Jesus Cristo, né? Que ele estava dando um ensinamento sobre... Aqui ele ensina o Pai Nosso, né? Sobre oração, e depois ele vai falar mais também em relação a isso. Então, o que acontece? Eles vão pegar isso aqui e vão falar que Jesus aqui vai, repreender a mulher. Vai falar, não, a mulher não é bendita. Bendita é o que faz a vontade do meu Pai. E o que foi que a mulher fez? Não foi a vontade do Pai? Aí vamos aqui para a resposta de Jesus, né? Mas Jesus lhes replicou:
Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e as observam. Tá vendo? Quem ouve a palavra de Deus, Jesus está falando que é bem-aventurado, é quem ouve a palavra de Deus, não é a Maria, como vocês falam, vocês católicos falam. E aí você vai ver que é pura ignorância desse povo. O que Jesus está fazendo aqui, ele não está menosprezando a mãe, ele está elevando ela a mais. Por quê? A mulher vai falar que ela é bendita porque ela amamentou Jesus Cristo, porque ela trouxe Jesus Cristo no ventre. E Jesus Cristo vai falar, não, ela não é bendita por isso. Ela é bendita porque ela faz a vontade do meu Pai. Que foi a primeira coisa que ela fez. Quando o anjo apareceu, o que ela faz? Ela ouve e depois ela faz a vontade do Pai. Em tudo. Não, como é que fala? Não questiona nada, né? Passando aqui, ó. Aqui, ó. Olha o que é interessante. Essas pessoas, elas vão atacar falando que Jesus está negando Maria nesse sentido, né? Nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer algo semelhante com os apóstolos. Os apóstolos, no caso os discípulos, né? Os 72. Os discípulos saíram para pregar e eles voltaram felizão. E Jesus vai e responde, eles voltaram para felizão falando, Senhor, os demônios nos sujeitaram. Como é que fala? Nós expulsamos demônio em seu nome. Nós fizemos milagre em seu nome. E eles estão felizes com isso. E é uma coisa para se alegrar. Imagina, Deus te dá o poder para você fazer um milagre, para você expulsar um demônio. Contudo, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos estão sujeitos. Olha só o interessante. Não fique alegre só porque você está expulsando um demônio, você está fazendo um milagre, você recebeu uma graça. Isso é motivo de alegrar? É. Mas não se alegre por isso. Não fique achando que como é que fala? Você tá salvo, você é especial diante de Deus por causa que você fez isso, porque Ele te deu essa graça. Mas alegrai-vos, aí Jesus continua, né? Mas alegrai-vos de que os vossos nomes estejam escritos nos céus. E esse aqui é o motivo para se alegrar. Ó. Imagina que o Senhor Jesus te dá o poder para você curar, para você expulsar demônio, para você fazer milagre, para você fazer todo tipo de coisa maravilhosa pelo poder de Deus. Mas se no fim o teu nome não tiver escrito no céu, não adianta de nada. Você vai se perder. Esse aqui é o motivo para você se alegrar. Ó. O seu nome está escrito nos céus. Você ser salvo. Esse sim é um motivo para você se alegrar. E muito. Infinitamente. E aí eu separei aqui também, galera. Ó. Jesus Cristo, ele com 12 anos, os pais foram a Jerusalém, né? Quando voltaram, estavam voltando para sua cidade, acabou que José e Maria perderam Jesus, deixaram Jesus para trás e não perceberam, né? O que narra aqui. E aí, quando eles voltam, eles encontram o Senhor Jesus, ainda criança, discutindo com os mestres da lei, e eles ficavam admirados com a inteligência dele e os questionamentos que ele fazia. Quando Maria e José encontraram a criança, aí acontece isso aqui, ó. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe, meu filho, protestante, ó, meu filho, se é filho, ela é mãe. Meu filho, o que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele quem? Jesus, né? E Jesus respondeu para eles. Por que me procuráveis? No caso aqui, por que me procurava, né? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas do meu pai? E Jesus responde para ele, porque ele estava no templo ocupando das coisas de Deus. Ele é o filho de Deus. São José é pai dele adotivo. Eles, porém, não compreenderam o que eles disseram. Eles lhes disseram. Em seguida desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Olha só que interessante.
Jesus Cristo vai em seguida para Nazaré com José e Maria, e ele era submisso. Por que ele era submisso? Porque o filho é submisso à mãe. E aqui é as únicas duas pessoas que se tem relato que Deus foi submisso. Porque Jesus Cristo é submisso. Mas ele foi submisso por quê? Porque Maria é maior do que ele? Não. Ele foi submisso porque o filho tem que ser submisso ao pai. E Deus tem humildade. Deus não é... Como é que fala? Deus é... Ai, agora me faltou a palavra. Deus, em sua humildade, no seu amor, ele chegou a ser submisso a duas criaturas. Não quer dizer que essas duas criaturas usavam disso. Por exemplo, a pessoa pode vir e falar assim, mas aí você está falando que Deus, ele é menor do que essas duas criaturas, você está botando essas criaturas acima de Deus. Claro que não. Deus, ele foi submisso por pura humildade. Porque quando nosso Senhor Jesus Cristo se faz homem, ele vem para cumprir toda a lei. E a lei diz que os filhos devem ser submissos aos pais. É uma coisa linda, linda de se ver. E olha só o mais interessante. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Meu pai e minha mãe é aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus. Bendito é aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus. Ele acabou de falar aqui. E quem está fazendo isso? Novamente a Virgem Maria, guardando essas coisas no seu coração. Por quê? Ela poderia falar, não, moleque, você é meu filho, e faz o que eu faz o que eu falo, ou eu vou te descer o chicote. Igual as mães fazem, geralmente, com os filhos. Não, ela guardava tudo em seu coração. E nisso, ele era submisso a ela. Porque ela estava fazendo a vontade de Deus, e ele, como filho de Deus, sendo Deus, ele estava fazendo a vontade de Deus. Isso aqui é muito lindo, cara, é muito profundo mesmo. Em São Lucas, vai falar o seguinte, ó. Entrando o anjo, São Lucas, deixa eu pôr aqui, 1:28, né? Entrando o anjo, disse-lhe, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O anjo anuncia, faz ave cheia de graça. Isso era uma forma de saudação que era dirigida apenas aos reis. Apenas pessoas, imperadores, pessoas como é que fala? De alto... Ai, me fugiu a palavra agora, mas uma pessoa de alta relevância na sociedade. Não era uma pessoa comum. Maria era uma pobre criaturinha que vivia ali, uma pobre moça, pobre, e nem esperava de ninguém vir uma saudação assim. Por isso que ela se perturbou. Perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar. De novo, ela pôs a pensar. Ela não guardou as palavras no seu coração. No que significaria semelhante saudação. Ela guardou essas palavras para ver o que ele está falando assim comigo. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. E isso é a grandeza de você refletir sobre o que passou com a Virgem Maria, como ela agia. E é um exemplo para que você tente fazer igual. Porque isso agrada a Deus. Em Lucas... Aí continua, né? E aqui no 38, no Lucas 1:38, então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Afastou-se dela, né? Olha que interessante. Bendito é aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Por que Maria é bendita? Porque ela trouxe Jesus Cristo no ventre? Sim. Mas ela é mais bendita porque ela faz a vontade do Pai. E quando Maria responde assim, ó, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, o que ela está falando? Eu sou a serva, eu sou a escrava do Senhor, eu não tenho vontade, eu faço a vontade de Deus. Porque o escravo, ele faz a vontade do seu dono. Ele não faz o que ele quer, ele faz o que o dono quer. O servo faz a vontade do seu dono. E é isso que ela está falando aqui. Olha só, quando você reflete sobre isso e você vê a grandeza do que Jesus falou. Ela é bendita não porque ela me trouxe no ventre, porque ela me amamentou. Ela é bendita porque ela faz a vontade do meu Pai, que estás no céu.
Isso é perfeito. Nosso Senhor Jesus Cristo está elevando a humildade dessa pobre criatura. Ele está mostrando para nós a grandeza que é você fazer a vontade de Deus. Aqui eu separei mais outra. Bem-aventurada és tu. Como é que fala? Santa Isabel vai falar para ela, né? Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Ou seja, ela é bem-aventurada porque ela creu no Senhor, porque ela fez a vontade do Senhor. Essa é a grandeza da Virgem Maria. Bem-aventurada porque creu. E como ela creu, as coisas que foram reveladas para ela pelo anjo vão ser feitas. E a maior alegria aqui é que a redenção vai vir ao homem. E o homem estava como é que fala? O homem estava na escuridão. E surgiu uma grande luz. Quem é essa luz? Nosso Senhor Jesus Cristo. E Maria não está tomando o lugar de Jesus Cristo. Ela tem o seu lugar. Mas Jesus Cristo está acima de tudo. Todas as coisas. Porque Ele é Deus. É nisso que você tem que pensar. E não dar ouvido a esses falsos profetas. E aqui Jesus Cristo vai nos mostrar que eles... aqui, ó. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Lobos arrebatadores. O que eles fazem? Você está na verdade, você recebe o evangelho pela Santa Igreja Católica, você é ensinado todas essas maravilhas sobre a Virgem Maria, de repente vem um falso profeta falando bonitinho. E fala, não, mas é o mesmo Deus. Vamos rezar junto, vamos orar junto. Vamos fazer isso junto. Vamos estudar junto a Bíblia. Aí, uns 2, 3 dias depois, ele está falando um monte de besteira sobre a Virgem Maria. Estão te arrebatando. O que eles vão fazer? Eles vão te levar da Igreja de Deus para uma seita. E daqui 30 dias você vai estar falando um monte de besteira sobre a Virgem Maria. Colocando em perigo a sua salvação. Porque fora da Igreja Católica não há salvação. E se você rejeita essa igreja, você está colocando em perigo a sua salvação. Então, essas pessoas, elas chegam, elas te tratam bem, elas te, te dão auxílio, como você tá, o que você fez, vamos para a igreja, vamos não sei o que. Mas é tudo falso. Daqui 3, 4 dias eles vão estar falando um monte de besteira sobre a Virgem Maria, sobre o santo, sobre o Papa é a besta do Apocalipse. Eles vão falar que a igreja é a puta do Apocalipse. Ou seja, quando eles falam isso da igreja, ele está ofendendo você. Porque você é parte da igreja. Você é parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E olha as besteiras que eles falam da igreja. E você vai ter o cérebro lavado e vai estar nessa mesma situação. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis falar aqui sobre a grandeza do que a Virgem Maria fez, como ela ouvia e guardava a palavra do Senhor, e como esses versículos que essas pessoas usam para menosprezar ela, está elevando a sua grandeza diante de Deus. Deus está elevando o que ela fez. E é isso aí. Então, muito obrigado. Se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal. E até a próxima. Vou ficando por aqui.